Bom dia a todos. Meu nome é Marco Guapo, eu sou editor aí da Mundo Logística e eu vou acompanhá-los aí durante esse webinar. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer aí a todos os presentes, também ao Rafael Souza, ao Lauro Carvalho, que vão participar desse webinar com a gente. Também gostaria de agradecer a Jon Heinrich pelo apoio, né, e por permitir que esse webinar pudesse acontecer. E antes de iniciar a palestra, eu queria só deixar alguns recadinhos aí. Primeiro, esses eventos aí, eles têm a intenção de oferecer a todos os profissionais de logística e cadeia de suprimentos informações importantes aí para o seu desenvolvimento profissional. A Mundo Logística, para quem não conhece, é um canal de conhecimento em logística e supply chain, né, direcionado aos profissionais do setor. E a Mundo Logística, além de uma revista, né, onde a gente publica artigos muito focados aí em logística e supply chain, nós temos também um canal digital, né, no nosso portal, onde nós publicamos notícias diárias, onde a gente realiza eventos, né, e palestras online como essa que vocês estão assistindo. Aliás, para quem é assinante da Mundo Logística, né, vocês têm acesso aí a todos esses webinars gravados. Então, já são dezenas e dezenas de webinars sobre os mais diversos temas. E, posteriormente, esse webinar também vai estar disponível aí para os assinantes reverem aí quando vocês quiserem, tá bom? Agora, falando especificamente sobre a palestra, em relação às perguntas, caso vocês queiram fazer pergunta aí aos palestrantes, eu solicito que vocês, por gentileza, escrevam essas perguntas aí na área de questões, que tem aí na plataforma de vocês, e essas perguntas vão ser selecionadas e respondidas aí no final da palestra, e a gente espera poder responder a todo mundo, tá bom? No final também da palestra, eu gostaria que vocês, por gentileza, respondessem uma breve pesquisa que vai aparecer antes de vocês saírem da sala. Essa pesquisa é importante para a gente estar sempre melhorando aqui os nossos webinars, ok? Bom, vamos iniciar então. Eu vou passar a palavra aí para o Rafael, que vai expor para você aí questões importantes sobre equipamentos, né, com bateria de lítio nas operações de intralogística. Vamos lá, Rafael, com você. Marco, muito obrigado. Todos, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de terça-feira. Obrigado aí por prestigiar o nosso evento. Eu sou Rafael Souza, sou engenheiro mecatrônico de formação, sou responsável pela área comercial da Heinrich aqui no Brasil. Eu vou acompanhar vocês aqui pela próxima hora, dividindo um pouco do conhecimento que a gente tem sobre tecnologia de lítio, falando sobre quais são as vantagens efetivamente dessa tecnologia aí no mundo da intralogística. E estou aqui com o meu grande amigo, Lauro Carvalho. Lauro, faça a apresentação, por favor. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Rafa. Obrigado ao Mundo Logístico pela oportunidade de podermos falar de um assunto tão importante hoje em dia. Meu nome é Lauro Carvalho, como o Rafa falou, eu sou responsável pela área de treinamento da Heinrich para a América Latina. E vai ser um prazer dividir um pouco do nosso conhecimento. Lógico que a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo, vocês mandarem mensagens também, para a gente tornar esse encontro mais produtivo a todos. Muito obrigado. Pessoal, reforçando que a ideia aqui é que a gente, de fato, divida conhecimento, compartilhe. Então, por favor, enviem suas perguntas, suas dúvidas. A gente vai tentar responder todas as dúvidas dentro desse webinar. O que não for possível responder ao longo dessa uma hora, porque o conteúdo é efetivamente extenso, a gente vai responder posteriormente, a gente vai receber as suas perguntas e a gente vai entrar em contato com vocês depois do webinar, se não for possível responder durante essa uma hora. Então, por favor, enviem as perguntas e vamos realmente tentar ser bastante produtivo ao longo dessa uma hora. Então, para a gente poder começar aí o nosso bate-papo, eu já começo falando um pouco sobre essa imagem que a gente vê aqui na tela, sobre efetivamente Green Logistics.
gente sempre trata esse tema, que é bastante, eu diria, pertinente e importante, porque o lítio ele traz realmente uma conotação muito focada na questão ambiental. E nós vamos ver ao longo desse webinar por que o lítio é tão focado e tão bem visto para o meio ambiental, para redução de emissões de CO2. A Jungheinrich, para quem ainda não conhece ou para quem ainda não ouviu falar, é uma multinacional de origem alemã, e eu não vou me adentrar em relação a isso, mas eu queria trazer alguns pontos que são bastante importantes e pertinentes aqui para a nossa apresentação, porque ela também faz parte da tecnologia de lítio. São alguns pontos de preocupação sempre que a gente trabalha em projeto. A primeira coisa é em relação à segurança. A Jungheinrich sempre se preocupa com a segurança. A gente diz que segurança não se negocia. Toda vez que a gente trabalha com um projeto, a gente sempre está preocupado com o TCO, o Total Cost of Ownership. Então, a gente visa olhar numa visão 360, uma visão de produtividade, olhar efetivamente qual é a melhor tecnologia, qual é a melhor solução efetivamente para determinada operação. Trabalhar não só com equipamento, mas trabalhar com uma equipe e com serviços premium. Garantir que uma operação esteja sempre rodando, fazendo isso através de um serviço rápido, agilidade no atendimento e foco em manutenção preventiva. Trabalhar sempre com sustentabilidade, baseado na melhor vida útil dos equipamentos. Eficiência energética, que é extremamente fundamental para que tudo isso seja garantido. E um pós-vendas diferenciado. Perfeito. Rafa, só complementando um pouco da sua... eu acho interessante comentar também que toda essa proposta de valor que a gente comenta, que o Rafael entrou em cada detalhe, é a parte da nossa consultoria também. Então, quando a gente vai até um cliente, a gente faz toda a análise da operação dele e analisa desses diversos pontos onde a gente pode aprimorar a operação dele também. Então, é parte da nossa consultoria, faz parte da nossa proposta de valor e isso não tem custo, né? Isso é parte da nossa oferta também. Muito bem pontuado, Laura. Obrigado. Quando a gente se depara muitas vezes com os projetos não só de tecnologia de lítio, mas de chumbo, enfim, de máquinas a combustão, acho que a primeira pergunta que vem à tona é, bom, qual tecnologia que eu vou utilizar? Quando a gente fala de máquinas contrabalançadas, a gente ainda tem a possibilidade do uso da tecnologia de máquinas a gás. E quando a gente fala do restante dos equipamentos, né, das máquinas de warehouse, a gente tem a opção de trabalhar com máquinas tanto com baterias de chumbo, quanto movidas a tecnologias de baterias de íon lítio. E aí começa efetivamente aquela pergunta, bom, e aí vou para qual tecnologia? Vou para qual combustível? E a gente está aqui hoje, então, para começar exatamente a fazer essa discussão e ajudar vocês a tomar uma decisão. Ajudar vocês a ver quais são os fatores que influenciam nessa tomada de decisão. Conversando uma vez com um colega, ele me colocou um exemplo que eu acho bastante pertinente ser utilizado aqui hoje, que foi o seguinte: ele disse que estava conversando com um cliente e o cliente disse para ele a seguinte situação: eu preciso transportar uma quantidade, um volume de produtos da produção do meu sítio para a cidade. Você acha que eu compro qual veículo para fazer esse transporte?
E a discussão começou a ganhar corpo, porque as perguntas entraram na seguinte seara. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. O chão, né, a via que liga o seu sítio até a cidade é do quê? É de asfalto ou é de terra? Você vai transportar que volume de carga? Pouca carga ou é muita carga? Você vai transportar isso só uma vez ao dia ou várias vezes ao dia ou várias vezes por semana? Então, antes de responder efetivamente qual é o veículo que você precisa comprar, eu primeiro preciso entender o que você quer efetivamente fazer. Porque só transportar a carga não me traz dados ou informações suficientes para que eu possa te ajudar a responder efetivamente qual é a melhor solução para o seu problema. E porque se a estrada é de terra, talvez a melhor saída para você seja um veículo com tração nas 4 rodas. Se você quer um grande volume de carga, talvez a melhor estratégia para você não seja uma Kombi, seja um caminhão. E a questão aqui se aplica exatamente à tecnologia, né? Em qual tecnologia de lítio, de chumbo ou a gás nós devemos utilizar. Então, o entendimento da operação é essencial para que a gente possa efetivamente ir para uma tecnologia ou para outra. O que eu quero dizer aqui é que não existe uma tecnologia perfeita que vai resolver 100% das operações. Existe até aquela tecnologia que resolve, que soluciona um problema específico. Então, bom, como que a gente toma efetivamente essa decisão? Isso vem de encontro ao que o Lauro falou agora há pouco. Né? Lauro, o que você estava falando agora há pouco que a gente costuma fazer junto aos nossos... Consultoria. Então, o que a gente fala é nenhuma operação é igual a outra, por mais que seja muito parecida, ela nunca vai ser igual e ela sempre tem um ponto de personalização. Então, esse é o ponto fundamental quando a gente faz análise de ambiente de um cliente. A gente vai até a operação do cliente para ver como que a gente vai fazer a adequação correta para aquela operação. Qual o equipamento correto para aquela operação? Qual a tecnologia de energia correta para aquela operação? Perfeito, Lauro. E o primeiro ponto que eu queria colocar, então, lembrando que quando a gente fala de empilhadeiras contrabalançadas, nós temos ainda a decisão se nós partimos para a tecnologia de gás, e quando a gente fala do restante dos equipamentos de warehouse, essa decisão ela é se a tecnologia será de chumbo ácido ou se ela será de lítio. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar agora nesse webinar é a decisão em relação às empilhadeiras contrabalançadas, né, que elas podem ser, então, como eu disse, a gás ou, enfim, um combustível fóssil, um diesel ou algo do gênero, e GNP, ou gás liquefeito de petróleo, ou ainda um GNV, um gás natural veicular, e então, como eu disse, chumbo ácido, no caso de elétrica, ou uma empilhadeira movido a bateria de íon lítio. Nós temos algumas ferramentas que podem nos ajudar nesse momento de fazer o TCO, Total Cost of Ownership. Eu vou mostrar para vocês aqui um pequeno exemplo. Esse aqui é um TCO que a gente costuma fazer junto dos nossos parceiros, junto dos nossos clientes. E aqui eu estou mostrando um comparativo entre empilhadeiras contrabalançadas de 2 toneladas. Então, uma empilhadeira contrabalançada de 2 toneladas com bateria de chumbo ácido, uma empilhadeira contrabalançada de 2 toneladas com uma bateria de íon lítio e uma empilhadeira contrabalançada a gás.
Então, a primeira tomada de decisão aqui no caso é entender o seguinte: o que mais influencia, no caso específico das empilhadeiras contrabalançadas, é a questão combustível. Isso é fator essencial nessa tomada de decisão. O valor de uma empilhadeira contrabalançada, o preço efetivamente de uma empilhadeira contrabalançada a combustão, é mais baixo do que de uma empilhadeira elétrica. Então, fazendo uma ordem de grandeza, uma empilhadeira contrabalançada de 2,5 toneladas custa no mercado em torno de R$120 mil, enquanto uma empilhadeira elétrica custa R$300 mil. De novo, ordem de grandeza, apenas para a gente poder ter uma referência aqui. Bom, muito bem. Mas então, por que eu vou comprar uma empilhadeira mais cara para poder rodar a minha operação? A questão é que para rodar a operação com a empilhadeira a gás, eu preciso de algo que é bastante caro todos os dias, que é exatamente o combustível. A empilhadeira elétrica consome muito pouca energia para rodar os 3 turnos ao longo do dia. Então, basicamente, a primeira tomada de decisão em relação a trocar a tecnologia de gás por uma tecnologia elétrica, e aqui eu não estou falando de chumbo ácido ou falando de lítio, eu estou falando simplesmente de converter uma frota a combustão por uma frota elétrica, é quantas horas por dia eu rodo com a empilhadeira a combustão. Em geral, a partir do momento que eu rodo mais de um turno com uma empilhadeira a gás, o preço do meu combustível, somado ao custo financeiro da minha máquina, passa a ser superior do que o custo financeiro da minha máquina elétrica, somado ao meu gasto energético. Então, aqui eu fiz um exemplo. Aqui a gente pode computar os custos efetivamente dos tempos de troca de bateria. Essa é uma planilha que a gente faz, mais uma vez, junto dos clientes, como o Lauro pontuou, computando tempos de troca de bateria para comparar, quanto você gasta para colocar água numa bateria de chumbo ácido, porque aqui não é um TCO somente de gás versus elétrica, é um TCO efetivamente de gás versus chumbo versus lítio. Então, a gente compara aqui também os tempos de recarga de água, a gente compara quanto uma tecnologia de lítio economiza em relação a uma tecnologia de chumbo, mas nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, basicamente, o que a gente está vendo aqui, e é mais fácil visualizar isso num caso de uma locação, porque os custos de manutenção já estão embutidos, eu simplesmente estou mostrando aqui para vocês o quanto custaria por mês uma locação de uma máquina de lítio, uma contrabalançada elétrica lítio, uma contrabalançada chumbo ácido e uma contrabalançada a gás. E aqui são os custos anuais de energia elétrica. Então, para rodar com a máquina de lítio por um ano, a conta de luz sairia R$ 3.602. Com empilhadeira de chumbo ácido, R$ 4.858. E numa empilhadeira a gás, R$ 39.780 combustível. Isso quer dizer que, comparando o custo mensal dessas empilhadeiras, eu tenho um equilíbrio, e aí aqui eu fiz isso de propósito, eu tenho um ponto de equilíbrio acontecendo em 2.550 horas por ano. Aqui cabe salientar um ponto muito importante, que é o seguinte. Vocês devem... Opa, pequeno acidente aqui, pessoal, com fundo. Vocês devem saber que não é fácil encontrar no mercado uma empilhadeira contrabalançada a gás de 2 toneladas. Em geral, o que a gente encontra no mercado a gás são empilhadeiras de 2,5 toneladas. Mas, efetivamente, a movimentação de cargas para essa capacidade é muito pequena.
o que a gente tem visto muito no mercado é que, em geral, o que se faz é a redução de máquinas de 2,5 toneladas para máquinas de 1,8 ou de 2 toneladas, ou seja, um downsize do equipamento. Então, aqui eu estou fazendo um comparativo do consumo de gás de máquinas de 2 toneladas com máquinas de 2 toneladas, mas efetivamente o que acontece em campo é que o consumo acaba acontecendo de máquinas de 2,5 toneladas. Então, o consumo de gás é muito maior do que a gente está considerando aqui. Então, aqui eu estou sendo fair, comparando o consumo de máquinas de 2 toneladas com máquinas de 2 toneladas. Porém, na prática, esse consumo de gás acaba sendo muito maior. Por quê? Por uma questão da produção nacional ser de máquinas de 2,5 toneladas, as empresas acabam utilizando máquinas muito maiores para movimentar cargas que, na verdade, têm peso inferior. Então, essa é a primeira tomada de decisão. Em geral, quando se roda mais de um turno por dia com máquinas contrabalançadas, o TCO mostra que vale a pena ir para equipamentos elétricos. Mais uma vez, não estou falando nem de chumbo ácido, nem de lítio. Estou falando simplesmente de uma conversão de máquinas a combustão para máquinas elétricas. Neste caso, por exemplo, um TCO de 2.500 horas mostrou esse caso específico, onde eu considerei que o próprio operador faz as trocas de bateria. Esse TCO mostrou que esta operação rodava melhor com chumbo ácido do que com lítio. Aqui é um cálculo puramente financeiro. Por enquanto, nós não estamos considerando as questões ambientais, as questões de redução de CO2 e nem as questões de aumento de produtividade que nós vamos falar daqui a pouco. Então, essa é a primeira tomada de decisão, mais uma vez, em relação à conversão de gás para a conversão de elétrica. O segundo TCO que eu quero mostrar para vocês aqui sim. Então, tomamos uma decisão aqui de converter máquinas a combustão para máquinas elétricas. Agora vamos começar, então, a olhar o TCO efetivamente sobre do ponto de vista financeiro. Mais uma vez, eu reforço que essa primeira tomada de decisão, ela diz única e exclusivamente referência à primeira análise financeira, olhando a questão de soma do investimento custo-máquina mais combustível. É um comparativo de uma selecionadora horizontal, que nós, no caso da Yunhai, chamamos de GCE 225, comparando uma máquina com bateria de lítio com uma bateria de chumbo ácido. Primeiro ponto importante de uma bateria de lítio. Uma bateria de lítio dura 10 anos. Essa é a expectativa de vida útil de uma bateria de lítio. Uma bateria de chumbo ácido, em média, 3 anos. Então, esse aqui é o custo estimado de cada uma dessas baterias. Os custos de carregador, vida útil estimado desses itens, e aí a gente tem o custo mensal diluído em relação a esses prazos. Aqui nós temos o segundo item importante em relação à tomada de decisão. Baterias de lítio, por conta da tecnologia, consomem 20% menos energia elétrica. Então, se eu tenho hoje uma frota com baterias de chumbo ácido rodando na minha operação, e eu converto a minha frota para uma tecnologia de lítio, neste mesmo momento eu reduzo em 20% a minha conta de luz. Eu reduzo em 20% o meu consumo energético. Então, esse é o segundo ponto de tomada de decisão. Então, fazendo esse comparativo que eu tenho aqui, de novo, de uma selecionadora horizontal com baterias de 24 volts, este efeito, embora uma bateria de lítio seja mais cara, ou seja, tem um preço mais alto do que uma bateria de chumbo ácido, o fato dessa bateria ter uma durabilidade muito maior e consumir menos energia torna o custo mensal de uma bateria de lítio sendo de R$ 640 contra R$ 794 de uma bateria de chumbo ácido. Então, nesse TCO, minha decisão é para operar com uma bateria de lítio
e não com uma bateria de chumbo ácido. Um ponto importante também, Rafa, é que nesse comparativo, no lítio a gente consegue usar uma bateria apenas e no chumbo ácido 2 baterias, por questão das cargas, que a gente tem que trocar a bateria numa bateria de chumbo ácido. No lítio, com uma bateria você consegue rodar 3 turnos. Perfeitamente, Lauro, muito bem pontuado. Então, até agora, nós tratamos efetivamente das questões, como eu disse, puramente financeiras. Né? Nós estamos falando exatamente do custo de reposição puramente financeiro. Agora, Lauro, eu te pergunto, em geral, a gente analisa a questão do lítio só do aspecto puramente financeiro? Não. Muitos outros aspectos que a gente tem que considerar, desde o operador, como você falou, a água, nós temos que considerar um aspecto muito importante. A gente tem uma sala de baterias, tem espaço, ou o pit stop, que tem na maioria das empresas que operam 3 turnos com gás, ela tem que ter uma área. Além disso, você tem periculosidade, você tem a parte do seguro, que é influenciada por esse pit stop também. E quando você vai fazer todo esse custo, o que a gente não mostrou ainda aqui, né, a gente está olhando parte do custo apenas, mas que nesse TCO completo, quando a gente faz com o cliente, a gente analisa ponto a ponto da operação dele, você vai ver que esse custo é muito mais completo e quando você olha realmente para o lítio, quando considera não necessidade, por exemplo, de nenhuma área adicional, e o custo no Brasil de uma área, você vai ver que isso pode ser melhor ainda. Perfeitamente. E esse slide aqui, ele representa muito essas questões que você está pontuando, Lauro, que é exatamente esse lado do, primeira coisa, vamos dizer adeus, quando a gente migra para uma tecnologia de lítio, a gente diz adeus à sala de bateria. Então, né, vocês que estão aí nos prestigiando, nos ouvindo, vocês sabem que aquele dia a dia de fazer troca de bateria, pode dizer adeus. Bateria de lítio, o conceito da bateria de lítio é que nós possamos não fazer mais troca de baterias nas baterias. O conceito é parar durante as refeições, parar durante o café, tempo de pausa para o banheiro, ou seja, tempos improdutivos para que os equipamentos estejam em recarga. Simplesmente parar do lado do abastecimento, né, do posto de abastecimento, ou seja, do carregador, plugar a máquina no carregador e, em questão de poucos minutos ou questão de 5 minutos carregando, já é importante para a bateria receber uma carga para dar um bom tempo de trabalho no equipamento. A gente está falando de baterias de 24 e 48 volts, em 1 hora e 20 minutos a gente tem uma carga full da bateria. Em 30 minutos a gente tem 50% de carga full da bateria. Rafa, mas não tem a questão da memória, não? Muito bem pontuado. Vai falar, putz, eu carrego várias vezes, vai acabar com a minha bateria. Eu não sei se isso é bom, não. Pois é, Laura. Não tem. Nada de efeito memória, nada de perder capacidade. Isso em bateria de lítio não existe. Não existe. Aliás, quanto mais cargas fracionadas a gente fizer, melhor é para o funcionamento da bateria. Quanto mais cargas fracionadas a gente fizer, melhor a zona de trabalho da bateria. Então, isso é um mito. Completamente. Completamente. Isso é mito. E outra coisa que é um benefício extraordinário. Colocar água na bateria. Aquela história de esqueci de colocar água. Não repus água na bateria. Deixei a bateria secar. Esquece. Não existe mais. É tudo selado, né? Não tem nada. Você não tem nenhum contato com a bateria, na verdade. Não existe mais. Não existe emissão de hidrogênio durante a recarga, né, que existe no caso do recarregamento das baterias de chumbo ácido. Como eu disse, a bateria dura 10 anos. Aliás, nós estamos indo agora, vamos comemorar em 2021 10 anos da primeira máquina produzida em linha pela Uheit.
10 anos. Aqui no Brasil estamos no 4º ano já com as baterias, com máquinas de bateria de lítio colocadas dentro do mercado. E, como eu disse, em 2021, 10 anos comemorando com máquinas de lítio já no mercado. Isso é bem legal, porque tem muita empresa, ou seja, o lítio está agora em evidência, mas é como a Rafa colocou no slide aqui, o primeiro equipamento que a gente colocou no mercado foi em 2011. Então a gente já vai completar o ano que vem, 10 anos de operação no mercado com as baterias de lítio. Então, e os estudos foram em 2007, ou seja, a gente começou a ter bateria disponível para fazer teste, garantir a segurança e a eficiência da bateria muito antes do que a maioria da concorrência. Então, esses são pontos fundamentais que, de novo, nós estamos falando anteriormente em relação à questão da soma financeira do equipamento, mais a questão do combustível, mas agora, e aí, Laura, o que eu faço se agora eu não tenho mais sala de bateria? Livrei todo o meu espaço. O que eu faço com aquele espaço livre? Tem muita coisa, mas eu sugeriria usar mais posições. O armazém é para armazenar. Então, usa aquele espaço, expande o armazém para colocar mais posições disponíveis. Perfeito, excelente. E agora não tenho mais problemas não preciso mais trocar essas baterias a cada 3 anos. E tem uma questão. Eu tinha que parar a minha operação para trocar a bateria durante o meu trabalho. Meu operador estava lá trabalhando, acabou a bateria. O que eu faço agora? Eu só vou recarregar as minhas máquinas no meu tempo improdutivo. Acho que isso vai dar um pouco mais de produtividade, né? E o que é interessante, as pessoas às vezes pensam só no tempo da troca de bateria. Mas eu troco a bateria muito rápido, eu troco ela em 10 minutos, menos até, 5 minutos, porque o operador é muito experiente. Mas e o tempo que ele parou lá no início da operação e o pit stop ou a troca de bateria dele é do outro lado do armazém e ele tem que parar lá. Se ele não atentou, pode ser que o equipamento pare mesmo, mas vamos falar, ele tem ainda disponibilidade para se deslocar. Então você tem que considerar a hora que ele parou de fazer a operação, o deslocamento, trocar a bateria ou o botijão de gás e depois voltar para a operação e continuar na operação dele. Então, não são só 5 minutos, eu acho que é um pouco mais do que isso, né? Dependendo do tamanho, pode ser muito mais do que isso. Perfeitamente. Então, em geral, o que a gente enxerga é que quando a gente migra uma frota de chumbo ácido para uma frota de lítio, a gente consegue reduzir em torno de 5% a frota. Justamente porque esses tempos que eram improdutivos, porque o operador parava para fazer a troca de bateria, a gente passa a ser produtivo, porque as paradas para recarga acontecem somente durante refeições, café, banheiro, que já eram tempos improdutivos, né? Ou, na verdade, já eram tempos de parada. Agora eu pergunto para vocês, isso é a solução, efetivamente, para todas as operações? Lítio é a solução? Não, lítio agora, então, veio para resolver o problema de todo mundo. Lítio agora, então, é a solução. 100% da frota vai ser substituída por lítio. Nem sempre. Por quê? Primeiro, quando a gente fala de uma operação com muito pouco uso, um turno, poucas horas, e, por favor, de novo, aqui eu estou falando do aspecto financeiro, sem esquecer das N benefícios ambientais do lítio, das questões de ergonomia, das questões de não ter sala de bateria. A questão do custo da implementação ainda é um fator limitante para quem roda pouco. E nós temos a questão de quando efetivamente você tem operações de sobreposição de turno, aquelas operações que a gente chama quando você rende o operador, ou seja, coloca um operador descendo da máquina e outro operador subindo no equipamento, onde não existe efetivamente um tempo de parada, e eu confesso para vocês que isso é muito raro acontecer. Normalmente a gente encontra as janelas de oportunidade, a gente consegue gerar essas janelas de oportunidade durante o dia. Nessas situações, então, não é possível implantar tecnologia de lítio,
Porque a tecnologia de lítio efetivamente necessita de que se pare para fazer as recargas durante as refeições, durante pequenas pausas ao longo do dia, mas a gente precisa efetivamente que haja, como nós estamos vendo nesse gráfico aqui, esta aqui, então, é o gráfico de utilização de uma bateria de chumbo ácido. O operador utiliza, faz uma pausa, utiliza, faz uma pausa, utiliza, a bateria acabou, ele precisa fazer uma troca. Esse aqui é um exemplo de um sistema que algumas pessoas conhecem no mercado como cargas de oportunidade em baterias de chumbo ácido. Existe um problema técnico com essa utilização, porque cada vez que você faz uma carga de oportunidade em uma bateria de chumbo ácido, você mata, de uma forma popular aqui falando, você mata um ciclo de recarga dessa bateria. Então, cada vez que eu faço isso aqui, eu matei um dos 1.500 ciclos de recarga aí da bateria de chumbo ácido, mas, enfim, existem algumas empresas que fazem esse processo. Então, eu poderia fazer uma recarga de oportunidade, refaço outra recarga de oportunidade, e eu ganho esse tempo aqui, que é o máximo que eu poderia operar fazendo recarga de oportunidade com uma bateria de chumbo ácido. E aí eu tenho a tecnologia efetivamente de lítio, que é esta ciclagem, ou seja, trabalho com a bateria, durante o meu intervalo eu recarrego, trabalho com a bateria, durante o intervalo eu recarrego, trabalho, recarrego, e assim eu vou trabalhando e recarregando a bateria. E vocês podem ver que no mesmo intervalo de tempo, a bateria de lítio recarrega muito mais rápido do que uma bateria de chumbo ácido. Este é o conceito por trás de uma tecnologia de íon de lítio. Rafael, mas aqui então eu tô vendo que não acaba a bateria, é isso mesmo? Ela vai durar uns 3 turnos direto? A bateria precisa receber essas pequenas cargas de oportunidade, uma única bateria para trabalhar exatamente os 3 turnos. Então, é isso aí. Então, você não troca a bateria da máquina. Você vai continuar recarregando essa bateria por 10 anos do uso do seu equipamento e ela vai trabalhar 24 horas, 7 dias por semana fazendo essas cargas de oportunidade. Muito bem. E aí eu pergunto para vocês, bom, legal, mas eu vi lá que a minha bateria do celular, então eu posso pegar minha bateria do celular e colocar na empilhadeira, ou posso pegar a bateria lá daquele carro, né, aquele carro americano, colocar na empilhadeira, porque bateria de lítio é tudo igual. Bom, bateria de lítio não é tudo igual. Isso é uma coisa muito importante da gente explicar, porque baterias de lítio têm funções diferentes, né? A bateria do seu celular, ela tem a função de manter o seu celular ligado ali pelas 12 horas e vocês sabem que provavelmente daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ela não vai estar carregando mais como estava quando vocês compraram o celular. A bateria de um carro, ela é feita para levar o seu carro por 300 quilômetros e essa bateria também precisa durar por muito tempo. A bateria de uma empilhadeira, ela é uma bateria chamada de tracionária. Ela é feita para carregar uma alta potência e carregar peso e durar muito tempo. Então, aqui, de uma forma bastante rápida, nós temos algumas células, algumas químicas, eu não vou também entrar em detalhe, mas lítio ferro fosfato, níquel manganês cobalto, níquel cobalto alumínio, titanato de lítio, enfim, são químicas possíveis para se fabricar células de baterias de lítio. Muito bem, vocês vão encontrar isso aqui em N fabricantes hoje, oferecendo inclusive baterias para máquinas no mercado. Aí o Heinrich escolheu uma célula chamada de lítio ferro fosfato, LFP. E tem um motivo muito crítico, muito sério para o Heinrich ter escolhido essa tecnologia. Primeiro, é uma célula química não tóxica. É a célula mais segura e estável atualmente disponível no mercado. É a célula que tem uma acomodação de temperatura e a relação de densidade de melhor equilíbrio.
Quando vocês fizerem uma comparação no mercado, vocês vão ver que a relação de quantidade de descarga e tempo de carregamento é extremamente importante. Então, ponto que eu chamo a atenção quando vocês forem para o mercado buscar tecnologia de lítio, olhem tempo de carregamento, quantidade de descarga necessária, de possível para uma bateria e segurança desta bateria, principalmente em relação à toxicidade dessas células. Mas é seguro mesmo? Isso aí tem alguma coisa que você pode mostrar para a gente que realmente é seguro essa bateria? Legal, Lauro. Vamos dar uma olhada se lítio é realmente seguro. Quero mostrar um vídeo para vocês. Não façam isso em casa. Isso aqui foi realizado no nosso centro em Norderstedt, é onde nós fabricamos as máquinas, baterias e carregadores. Então, é claro que não é para ninguém fazer isso aqui na empresa. Isso aqui está sendo realizado dentro de um local seguro, dentro de um ambiente controlado, mas efetivamente é para mostrar o quão seguro os equipamentos e as baterias de lítio são. Primeiro ele fez um teste de vibração, agora um teste de choque, jogar uma bateria no chão sem problema. Agora a bateria conectada, ele jogando um refrigerante. As baterias são todas protegidas com classe P64. Perdão, IP54. Então agora vamos ver se essas caixas das baterias são realmente resistentes. Isso é algo que num acidente pode tranquilamente acontecer. Nossas baterias estão protegidas com uma caixa e para que essa bateria entre em combustão espontânea, ela precisaria atingir mais de 256 graus Celsius. Nesse teste ele coloca a mesma bateria de volta na máquina e ela funciona normalmente. Né? Então, acho que deu para ver que a bateria é bastante segura e que a gente confia bastante no nosso produto. A Jungheinrich é a única empresa global a produzir máquina, bateria, carregador, controlador e garantir a interconectividade de todos esses equipamentos. Então, nós estamos falando de uma integração perfeita entre máquina, bateria e carregador. Isso é uma exclusividade nossa importante, porque quando a gente fala de eficiência energética e de comunicação, só é permitido graças à fabricação de 100% dos componentes por nós, pela Jungheinrich. E, como eu disse, já são 10 anos fabricando essa linha completa. Hoje, 98% dos produtos fabricados pela Jungheinrich já estão disponíveis com tecnologia de lítio. E aqui no Brasil, para dar uma ideia para vocês, 51% dos equipamentos que foram comercializados o ano passado saíram já com baterias de íon lítio. Então, é um mercado bastante consolidado, como eu disse, já há 4 anos com baterias de lítio aqui no Brasil. E esse mercado já está mais do que consolidado, com equipamentos rodando em área externa, enfim, operações já bastante antigas. Do ponto de vista ambiental,
Isso aqui, esse é um slide que fala bastante em relação a isso, né? Como a gente disse, a gente já tratou da questão financeira, a gente já tratou da questão de não ter mais a sala de bateria, a gente tratou da questão de ergonomia, de não precisar fazer as trocas de bateria, a gente falou da eficiência de não precisar, de ganhar produtividade por não precisar trocar a bateria, ter a máquina mais disponível. E agora eu quero falar da questão ambiental em redução de CO2. A Jungheinrich possui uma certificação de Life Cycle Assessment. Então, a gente se preocupa efetivamente desde a questão da fabricação, matéria-prima, produção e utilização do equipamento. Aqui a gente pode ver um gráfico que compara a questão de CO2, produção de CO2, como eu disse, desde a questão de extração de matéria-prima, produção e utilização dos equipamentos. Aqui na primeira coluna, no primeiro gráfico, um equipamento a gás, depois um equipamento a diesel, como vocês podem ver aqui. Um comparativo também com equipamento movido a célula de hidrogênio, uma máquina a chumbo ácido e uma máquina movida a bateria de lítio. Quando a gente compara as emissões de CO2, mais uma vez, em todo o ciclo de vida de um equipamento a combustão, que emite aproximadamente 113 toneladas de CO2 em 10 mil horas de operação, nós temos uma redução de 55% de redução de emissões de CO2 quando a gente fala de um equipamento de lítio. Isso significa o quê, Lauro? O que a gente está salvando no final das contas? Várias coisas. Dinheiro, mais árvores disponíveis, né? Está queimando menos árvores, gastando menos árvores. E mais importante, estamos deixando um mundo melhor para os nossos filhos, né? E para os nossos netos. Mas será que o pessoal tem dúvida, Rafa? Eu acho que a gente já falou bastante. Tem uma parte interessante, eu acho que o próximo slide que você mostra da parte do nosso famoso iceberg, né? Onde a gente mostra o que as pessoas normalmente veem numa operação e o que está... A gente fala de TCO, toda análise, né, dessa operação, né? Então, a gente gostaria de convidá-los a fazer essa análise conosco, entrar em contato conosco para poder fazermos essa análise juntos. Realmente aqui a gente não está só para falar e quando entrar em contato não vou conseguir. Não, vai conseguir. Por favor, entre em contato conosco, vai ser um prazer poder ajudá-los e fazer esse TCO junto, né? Eu acho que é isso, né, Rafa? Mais algum ponto importante para comentar? Perfeitamente, Laura. Acho que da nossa parte, a apresentação era essa, era dar uma ideia, como eu falei, tem muito detalhe. A gente quer ajudar vocês a tomada de decisão para qual tecnologia seguir. Aqui tem o nosso contato, a gente vai responder a todas as perguntas que foram feitas, o que a gente ainda não conseguiu responder ao final aqui do nosso webinar, vai ser um prazer poder responder, entrar em contato com vocês. E, por favor, Marco, o que a gente tem de pergunta aí para a gente poder responder para os nossos espectadores? Então, tem bastante coisa por aqui. Algumas coisas vocês já responderam aí durante a apresentação, foi muito bacana. Mas tem vários aqui. Então, vamos lá. Eu vou tentar condensar os temas em perguntas para que a gente possa responder o maior número de pessoas possível, tá bom? Primeira pergunta, que algumas pessoas falaram sobre a questão de área externa, né? Ou seja, é possível usar as máquinas, né, com lítio em área externa, na chuva. Vocês mostraram aí, né, o cara jogando uma água ali com alta pressão em cima, mas enfim, isso de forma efetiva na operação é possível? Existe alguma recomendação? O que vocês poderiam falar sobre isso? Legal. Bom, primeiro é possível sim. Eu acho que tem acho que a melhor palavra para colocar isso é uma lenda ou uma tradição de mercado que diz que máquina elétrica não pode ir para a área externa.
A máquina da Embraer pode estar mais do que preparada. A gente tem operação em mineradora, nós temos operação no mercado automobilístico, a gente tem operação em área que é barro, efetivamente. A máquina está 100% preparada para operar em área externa. O que precisa ser feito? Se for operar na chuva, o que a gente precisa fazer, Lauro? Colocar uma proteção, porque eu falo, né? Ah, pode ir na chuva? Pode, mas se você tem um carro conversível, você vai largar seu carro sem a capota na chuva? Não, você tem que colocar algum tipo de proteção para não molhar, para não virar os componentes elétricos que a gente tem. Ele é protegido, mas não é que ele fica uma piscina dentro da empilhadeira. Então a gente faz uma proteção nos tetos, na parte frontal também, para a chuva o operador conseguir operar, né? Então é só essa proteção bem simples, pode ser feito com acrílico, com um vidro temperado, mas é possível fazer e é bem tranquilo de ser feito também. Ok. Algumas outras perguntas aqui sobre localização dos pontos de carregamento. Né? Pessoal perguntando, tem recomendação? Distribuo pelo armazém, concentro em pontos estratégicos? Como é que funciona isso para a questão das de lítio, aí, baterias de lítio? Legal. Eu vou até aproveitar essa pergunta, agradeço aí quem fez essa pergunta, é bastante importante. A questão de infraestrutura para a implementação do lítio é bastante importante, porque a gente consome muito menos energia no geral, porém, o consumo instantâneo de energia é maior do que no caso do chumbo ácido. Então, a adequação da rede elétrica é bastante importante e precisa ser levada em consideração na hora do projeto. O ideal é que elas estejam em pontos estratégicos da operação, próximos efetivamente de onde os operadores param as máquinas, para ser fácil. Então, perto do refeitório, perto de banheiro, perto da área de estacionamento. Então, tem que ser feito um estudo para viabilizar e para tornar fácil o estacionamento e a parada das máquinas. Então, pode ser feito num estacionamento único se o fluxo de pessoas, se o fluxo de operação todo mundo estaciona num único local e vai almoçar, por exemplo. Legal. Agora, se tem outras operações que cada operador para o equipamento onde está e já vai e sai para o almoço. Então, se pulveriza os pontos. Então, a estratégia depende um pouco da cultura da empresa. Sim. O legal é isso que você falou, né, Rafael? É distribuir. Ele não precisa estar num ponto só, porque o carregador, a gente viu algumas fotos, ele é bem pequeno, então ele não precisa de uma grande área, né? Então você pode distribuir isso em várias áreas da empresa e que vai ficar, ou seja, o importante é aproveitar essa parada mesmo, né? Se você, operador, se ele está próximo, por exemplo, de um fumódromo, né? Hoje em dia nem tem mais fumódromo muito nas empresas, mas do refeitório mesmo, daquele snack point, onde tem uma maquininha para conveniência para ele comprar alguma coisa, e ele vai fazer uma pausa, coloque ali também um carregador, e isso vai ajudar muito, como a gente falou, nessa carga de oportunidade, que é muito importante. Quanto mais carga de oportunidade a bateria tem, mais ela dura, né? E é melhor para a vida útil da bateria. Ok. Tem várias perguntas aqui sobre questão, até eu acho que o Lauro falou no momento, que é assim, então eu resolvi todos os meus problemas, né, com a bateria de lítio. E essa questão de você fazer uma consultoria, né, e entender se a tua operação realmente faz sentido você investir numa lítio ou não, né? Mas a pergunta é justamente em relação a isso, as perguntas, né? Ou seja, até o pessoal diz assim, tem empresas que não têm vendedores preparados, né? Que às vezes tem medo de ser barrado num processo de venda, enfim. Então, qual é a recomendação de vocês para uma tomada de decisão? Vou para lítio, não vou para lítio, enfim, como é que vocês sugerem que isso seja feito nas operações? A sugestão é conte com alguém que efetivamente tenha conhecimento. Peça ajuda. Se você não tem ferramenta suficiente para essa tomada de decisão, manda um e-mail para a gente, liga, vai ser um prazer. Isso é efetivamente gratuito e livre de qualquer obrigatoriedade, de qualquer obrigação. Para ajudar, de verdade. Isso é um sistema de consultoria que a gente usa, é um serviço de consultoria que a gente oferece para ajudar mesmo. A gente vai até a empresa, a gente vai prestar todo o serviço de consultoria, a gente vai fazer o TCO junto com você e
E é para dividir, é para somar. E é isso. Nossa equipe está treinada, a gente tem todo o Lauro, como falou no início aqui da nossa conversa, é responsável por toda a parte de treinamento. Ele habilita os nossos gerentes de contas para fazer esse tipo de consultoria. Nós temos toda a condição de dar esse suporte para essa tomada de decisão. Exatamente isso que eu ia falar. Entre em contato conosco e deixe a gente lhe ajudar a fazer essa análise, porque é muito importante. Não é tão simples como muita gente pensa, né? A gente está falando de picos de energia, como a gente falou, a gente vai usar menos energia, mas ele tem que ser até que ter estruturada para que quando você faz a carga de oportunidade, onde ele puxa rápido, né, aquela energia, a sua rede tem que estar preparada, né? Então é importante isso, e nossa equipe está totalmente habilitada para fazer esse tipo de análise. Então entre em contato conosco, contato@unhires.com.br. A questão ali, né, como vocês mostraram, né, não é só uma questão de custo de aquisição do equipamento, né? Existem várias variáveis que precisam ser estudadas, né, para você poder tomar esse tipo de decisão, né? Uma outra pergunta aqui é a seguinte, né? Eu acho que é muito isso, né? Assim, qual é hoje em dia, né? Qual é o desafio para difundir a tecnologia de lítio no Brasil? Né? Ou seja, quais são os maiores desafios ou as barreiras encontradas para que o lítio seja mais utilizado? Eu vou iniciar, Rafa, e você me complementa. Eu acredito que é o conhecimento, Marco. Existem muitos mitos, o tempo é muito curto, mas a gente tentou colocar pontos importantes para a gente começar a pensar dessa tecnologia, né? Mas o conhecimento é a grande chave para a gente poder mudar para a tecnologia de lítio. Fazer esse TCO vai te mostrar o quanto na sua operação você vai ser mais eficiente e quanto no total você vai economizar. Então, tem que fazer essa análise. Não, como a gente falou, não é igual para todo mundo, não existe uma tecnologia que seja ideal para todo mundo. Então, tem que fazer essa análise e com conhecimento, com as pessoas que saibam o que estão falando, né? Essa interação dos equipamentos produzidos por um único fornecedor, então você não vai ter que ficar falando com deu um problema, fala com o cara da bateria, não, deu um outro problema, fala com o cara da máquina, não, você vai estar falando com um único provedor, único também, então isso é importante para garantir esse sucesso na operação também. Eu concordo, e eu pontuo um item adicional só que eu acho que precisa ser muito justo com o cliente na hora da tomada de decisão. E tem uma dificuldade que a gente tem encontrado no mercado, que é fazer correções de informação, de divulgações. A gente ouve tanto, a gente está, acho que na era do fake news, né? Isso acontece também muito com relação à divulgação de informações não verídicas sobre a questão da tecnologia de lítio, né? Primeiro, com relação à segurança, né? Eu acho que muita gente ainda, até em relação ao próprio mercado, às vezes por desconhecer, vai atrás dos clientes falando, olha, não, isso aí não compra isso porque isso aí não é seguro, isso aí é tecnologia nova, não vai emplacar, ou até mesmo às vezes a gente pega situações com os clientes que a gente estranha às vezes umas relações de preço e a gente vai ver que o que foi dimensionado para uma operação do cliente não está correto, porque lítio também tem uma questão de você dimensionar corretamente tamanho de bateria e tamanho de carregador. Você precisa analisar as curvas de tempo de carregamento, as curvas, enfim, de consumo dentro da operação. E aí, quando você vai entender por que tem uma empresa A oferecendo algo por 30% mais barato do que você entende que aquilo que foi ofertado, no final, não atende a operação do cliente, porque ele ia precisar de 5 horas ao longo do dia, ou 6 horas ao longo do dia para carregar uma bateria. Então, isso acaba atrapalhando muito. A falta de conhecimento, efetivamente, de ser fair e de mostrar para o cliente, olha, o que você precisa de verdade, o que é a solução para a sua operação é isso. Então, eu acho que é isso, um pouco mais de transparência do mercado de
de mostrar, de novo, isso aqui é a solução para a sua operação ou não. Isso aqui não é solução para a sua operação. É muito bem lembrado, Rafa. Acho que a honestidade, né, com o cliente e a forma que a gente trabalha, com certeza, se não for uma operação de lítio, a gente vai falar. Às vezes a gente fala e o cliente fala, mas eu quero lítio. Ok, mas não faz tanto sentido para a sua operação. Existem, como a gente falou, né, uma gama de oportunidades para você aproveitar o que é melhor para você. Então, você pode ter certeza que nossa equipe vai estar falando sempre o que é mais apropriado para a sua operação. Ok, pessoal. Bom, a gente chegou aqui ao fim, mas eu gostaria de agradecer muito a vocês. Eu também concordo, eu acho que a informação aí é essencial, né, para que a gente desmistifique um pouco dessa tecnologia, que eu acho que é tão importante, principalmente quando a gente fala ali, né, como você começou lá, né, Rafael, de Green Logistics, né, e você vê as emissões de gases, enfim, muito menores do que, né, de uma combustão, por exemplo. Então, isso é super importante. Então, queria agradecer muito a vocês aí por terem. Eu aprendi muito sobre baterias de lítio, muitas informações aí eu não conhecia. E é isso, se vocês quiserem deixar umas últimas palavrinhas aí, daí a gente vai finalizando. Gente, a todos que nos assistiram, muito obrigado. Eu sei que o tempo de vocês é muito precioso, então obrigado pela audiência, obrigado pelas perguntas. A gente está mais do que à disposição, a gente está pronto aí para ajudá-los nesse desafio dessa conversão. O que precisar da Jungheinrich, do Rafael, do Lauro, por favor, nos contatem. Um bom dia, uma boa semana a todos e, mais uma vez, muito obrigado. E, Marco, muito obrigado aí pelo teu trabalho e pela parceria. Valeu, Rafael. Muito obrigado a todos também. Estamos 100% à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo, por favor, o meu nome, lauro.carvalho@jungheinrich.com.br, estou à disposição. Muito obrigado pela participação de todos e entre em contato conosco. Estamos aqui para ajudá-los a tornar sua operação mais eficiente, mais segura, acima de tudo, e mais produtiva e sustentável. Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal. Até uma próxima. Obrigado, até mais.